dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Eu sou Maria Milena Freire e comigo tenho apenas Maria Escaja e Zé Pedro Silva. Como Nós está? agora combinámos que nunca vamos estar para a semana falta o Zé Pedro. Exato. Não, mas a Agora semana, nunca mais voltamos a ter tudo. a semana passada rotativo. foi quando não vieste. Foi quando eu não vim. E quero pedir desculpa aos nossos... Quer dizer, aos que sentiram a minha falta. Exato. Porque estive muito mal com o dente do siso, mas já estou bem. Ok, eu esqueci-me de perguntar, peço imensa desculpa. Eu lembrei-me agora que te esqueci de perguntar. Não faz como é que tu mal, não estavas. faz mal. Se eu tivesse mal, toda a gente saberia, porque eu, quando estou mal, não me coíbo de que toda a gente saiba. Mas hoje temos problemas na Câmara Municipal de Lisboa, também umas agressões e chefes, um Tribunal Constitucional chato e irão e mais irão. Antes de tudo isto, vamos a um café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. O chefe principal do Noma, que eu deduzo que é assim que se diga o nome deste restaurante, que é detentor de 3 estrelas Michelin, anunciou demissão após denúncias de agressões e humilhações aos funcionários. Desculpa interromper-te, qual é o máximo de estrelas Michelin? É 3? Ok. É o máximo. Há um máximo. Não pode ser 4 estrelas. Porquê? Porque é 1, 2, 3. E assim está explicado. Ah, obrigada. E depois renovas as 3. Podes ir Isto renovando as isto 3. é um podcast muito Mas, didático, atenção, muito informativo. Se tiveres 3 restaurantes, até podes ter 9 estrelas. Não, certo. Mas é 3 em cada, não podes ter E 9. não podes. 3 vezes 3? 3 vezes depois? Não respondeu ele. Tabuada. Não, eu não respondo a perguntas provocatórias. Agora, com esta notícia, vários chefes portugueses estão a dar o seu testemunho sobre a cultura que já é muito perpetuada na restauração e dizem que sofreram isto também, tendo em conta que querem parar agora este ciclo vicioso de tratamento. Vou começar pelo Zé Pedro. E harmonia aos outros gesto mimado, desculpa. Diz? Eu não consigo ouvir ciclo vicioso sem me lembrar da carta do Estoranja. Qual é a música que tem isso? Eu depois digo-te. Ok. Queria mesmo É a cantasse carta agora a dos música Era isso que eu ia toda. dizer, acabaste de dizer a Ah, carta é a do carta, Toranja, não sim. ouvi, só ouvi Toranja. Zé Fellow Pedro, Millennials, vocês percebem? eu sou Zillennial, portanto, eu tenho um bocadinho do nome de Millennial. Não o suficiente para perceberes a referência à carta. Claro que achas que eu não conheço a carta? Está-se a passar agora, que toca em todos os bailinhos de verão no fim, toda a gente a Eu chorar. só conheço a Magna Carta, eu sou uma pessoa muito intelectual. Que é do teu tempo. É, da ideia do meu tempo. Vá, exato. não descambei, nem sequer está aqui o Joné, por Então isso siga, descambar siga. tanto. Tu conheces esta realidade de perto, diria. Tu és um homem da restauração, és um homem que tem. Olha, já agora tenho que dizer que a recomendação que deste sobre a Lausanne, que era para o meu primo, o restaurante estava fechado quando eles lá foram. Portanto, ficaste com a reputação um pouco manchada. Lamento, eu não dei os horários também, mas que era uma boa recomendação, era. Mas o que é que achas desta cultura? Acreditas que isto também existe em Portugal e que estes chefes também praticam a mesma coisa e agora estão só a vir a dizer que não, que tentam mesmo parar porque eles próprios sofreram disso? Eu acho que é uma importação estrangeira, basicamente, ou não? Sim, atenção que a minha única relação com a indústria é do ponto de vista do utilizador, não é? Na ótica do utilizador, não é? Mais que e de muitos amigos que tenho de facto nela. Pronto, mas conheces. Sim, mas também não estou a falar por rigorosamente ninguém e apenas pela minha experiência. E sobre esse caso, é evidente que, bem, aquilo que já se leu sobre o nome, há ali algumas situações que configuram um crime, e portanto, na minha opinião, e portanto, quando assim é, nem sequer há discussão que se possa ter, não é? Quer dizer, as pessoas não podem ser maltratadas nem torturadas no seu local de trabalho. Isso é uma evolução que tivemos, que é muito saudável manter, não é? Não se pode arranjar cá justificações para isto. As pessoas são torturadas, mas o ambiente é mesmo assim. Isto é uma estupidez, quer dizer, nem na tropa. Quando nós sabemos que hoje em dia há certas práticas que são usadas dos treinos e que hoje em dia já há um controle sobre isso, porque a opinião pública já está em cima e não permite certas coisas, quando nós imaginamos que noutros tempos eram admissíveis, não quer dizer, as pessoas não têm que ser torturadas, têm direitos. As pessoas não têm que ser torturadas, é uma boa frase. É uma boa frase, não é? Podemos isolar. Podíamos não saber. Podem se chatear com isso, quer dizer, é como dizia o Pinheiro de Azevedo, não é? Quer dizer, eu não gosto de ser sequestrado, porque eu estou farto.
E Este depois chefe chefe disse que a prática acabou há uns anos, ou seja, que estas acusações já são antigas, mas demitiu-se na mesma. Eu, entretanto, deixei-me. Olha, eu tratava mal, mas eu de há 2 anos para cá já trato bem. Eu era um, sei porque é que eu se era vai um queixar. selvagem, mas Eu andava aí agora. a matar pessoas, mas deixei de matar. Exato. Portanto, daquilo que se só viu, portanto, para mim são coisas que configuram crimes no local de trabalho, é um bocado óbvio. Agora, depois passamos para a outra parte, que é, sabemos bem que quando há estes movimentos, também aparecem muitos oportunistas, não é? E depois há situações que são mera vingança, porque não podemos comparar aquilo que pode configurar um crime, um assédio no local de trabalho, seja o que for, e que deve ser investigado e que deve ser objeto de testemunhas, de pessoas que confirmam, que viram. Não podemos agora pegar em afirmações, meter na comunicação social ou no espaço público e pronto, e agora aquele chefe também fez e também acontece. Isso não pode ser. Não pode ser nestes casos como noutros que já temos aqui discutido. Portanto, acho que tem que ter algum cuidado. Sim, naquela indústria que sabemos que o ambiente não é o melhor nas cozinhas, sim, sabemos que até alguns chefes se gabavam disso, que são muito brutos e palavrões, nós sabemos isso, dessa cultura, não é? São coisas diferentes. Aliás, nós temos programas televisivos já com alguns anos, tipo Masterchef, tens os programas de Gordon Ramsay, a próprio cá, tens o programa de Lubomir, que havia uma certa glorificação e até que achavam muita graça ao facto de serem agressivos. Certo, mas Era exatamente por aí que eu ia. mas é preciso fazer uma certa. Eu acho que tem que fazer distinção, porque uma coisa Não, claro que sim. é ver um chefe que é mais abrutalhado, mais expansivo, mais seja o que for, temos. Mas sabes que há diferentes tipos de violência. A violência verbal. Certo, mas os certos tipos de violência não pode ser até ao ponto em que eu considero que ele disse bom dia muito alto e ofendeu-me. Claro. Portanto, este é o ponto, não é? Quer dizer, tem que se ter cuidado. É de facto é preciso fazer essa diferença. Há situações que configuram crimes, que é matéria penal, em que as pessoas têm todos os direitos. Agora, pegar nisto e perguntar às pessoas: olha, quem tiver queixas, avance, diga, e depois eu vou publicar nas redes sociais que aquele chefe também faz isto e fez aquilo. Isso é que eu acho que é um risco. Se houver pessoas que em Portugal, que é o que estavas agora a fazer a comparação com Portugal, tenham casos semelhantes, pois com certeza, mas eu achava interessante que não denunciassem nas redes sociais, mas nos órgãos próprios, não é? E portanto, olha, é essa a minha leitura. Os relatos que se ouviram do Noma são de facto muito graves, não são aceitáveis. Noutros restaurantes acontecerá o mesmo, é com certeza preciso investigar. Em Portugal não há de ser exceção, mas temos que ter muito cuidado em acusar pessoas, se calhar de forma leviana, não é? Porque um chefe, quando eu digo chefe, é um cozinheiro, não é? Enfim, austero, não significa que seja um criminoso, e não é por causa desta história agora que nós vamos dizer, não, ele no programa de televisão, que estava a falar dos programas de televisão, ele já era tão bruto nos programas de televisão, com certeza, imagina o que ele não fazia às pessoas. Isto é uma transleitura. Acho que é preciso termos algum cuidado e respeitar sempre a presunção de inocência das pessoas. Se calhar achas que vai haver um Me Too na restauração? Não sabemos se vai chegar cá, mas... Eu ia dizer isso. Desculpa, Robert. Roubaste uma punchline, sim. Assim, está-me a parecer um mito. Eu confesso que não me chegou propriamente, até vocês falarem deste tema, eu não me tinha apercebido dele. E depois, ontem aproveitei e falei com alguns amigos sobre isto, que me estavam a explicar, e de facto estávamos a ter esta conversa, que é, há uma cultura de agressividade na cozinha, e esses programas como os do Gordon Ramsay ou o Hell's Kitchen fomentam muito, são o mesmo, mas não é? Ele tem outros... Pronto, mas essa, ou seja, houve durante muitos anos uma glorificação da violência dos chefes perante pessoas que trabalham para eles, às vezes até clientes, nestes programas de culinária, tipo a violência, os gritos na cozinha, tudo isto foi durante muito tempo glorificado, o que só por si é errado. Eu também nunca tinha pensado nisto. De facto, este assunto, claro que é muito mau para quem passou por isto, mas talvez sirva para nós todos coletivamente fazermos uma reflexão sobre o estarmos confortáveis com assistir a violência desde que ela seja passada como entretenimento. Tornei este tema um bocado sério, mas de facto... Mas de facto... É isso, nós temos uma tolerância muito, muito grande para comportamentos violentos, desde que não físicos normalmente, não é? Mas a agressão verbal é uma coisa que, como é vendida como entretenimento, até achamos engraçado, tipo...
ele é tão bruto é tão bruto na cozinha que Ou está quando, tudo o ali trabalho, ou sentido. quando o trabalho tem a ver com serviços, não é? Prestados ao público, é normal, porque se eles querem ter aquela estrela Michelin, Se eles querem ter aquela servir estrela bem o Michelin, público, têm que ouvir gritos o dia Sim. todo. Pá, e é óbvio que é uma cultura de trabalho muito má. E estas Uhum. pessoas devem ter sofrido muito. E pelos vistos, eu acho que se isto chega aos programas de televisão, ou seja, se os programas de televisão sobre cozinha e de chefes mostram este nível de violência, eu não imagino o que é que se passa nas portas fechadas das cozinhas. Tipo, deve ser deve não haver- alguém específico. Deve ser horrível, deve ser muito generalidade. agressivo psicologicamente, mas eu acho que deve ser agressivo fisicamente também, não é? Uhum. Primeiro, é um trabalho muito cansativo, Horrível. é muito duro, é muito duro, é fisicamente muito extenuante, é um ritmo alucinante, é uma responsabilidade grande, trabalha-se com coisas que magoam, tipo facas e lume, é muito quente, é muito difícil. É. E eu já trabalhei em restaurantes e bem sei, e às vezes ajudava na cozinha quando estava muito confuso e era o triplo do trabalho. É muito trabalho, é muito exigente, é muito. Não dá para falhar, porque depois se uma pessoa se engana a servir um prato, A há um cadeia- tipo que se irrita e que deixa uma má review e há uma cadeia de acontecimentos chata para quem precisa de não é validação, mas pronto, quem precisa de classificação. Isso. Portanto, a minha reflexão sobre isto é: acho muito bem que se fale, acho que glorificámos esta violência durante muito tempo e de facto, se isto é o que nós víamos, eu não imagino que se passe E eu dentro até da acho, cozinha. eu até acho que são discussões diferentes que se está a ter. Não parece que nós estamos sempre a falar da mesma coisa, política nacional ou internacional. E acho que este tipo de conversas que se possa ter também. Por exemplo, houve um artigo num jornal a falar sobre um assunto que nós se calhar íamos falar aqui, sobre o Timothée Chalamet, da ópera e do ballet que ele criticou. E alguns cronistas vieram criticar isso. Agora, hoje em dia, tudo é cancelável. Mas não, criou-se uma boa discussão cultural só sobre aquela declaração. E às vezes há coisas boas que vêm da internet, que cria-se discussões que se calhar nunca se teria. Claro que há sempre pessoas exageradas, seja de um lado ou do outro, não é? Mas isso é Cancelar em o tudo. Timothée Chalamet ou amar o Mas Timothée o Chalamet. Timothée Chalamet não foi cancelado e a ideia de que ele perdeu o Oscar porque fez aquelas declarações é Sim, completamente absurda descabida. quando as votações para os Oscars decorrem meses e durante meses antes Estavam a da gala. acabar quando ele fez Aquilo foi há aquilo. 15 dias. É lógico que ele não perdeu. Ele perdeu o Oscar porque ele não o merecia e o Michael B. Jordan fez um papel do caraças no Sinners. Isso eu discordo contigo. Não achas que fez? Fez, mas eu acho que apesar de eu não adorar o Timothée e como persona, o que ele seja, eu acho que ele merecia mais o Eu Oscar. acho que eu não gosto muito de filmes que são feitos para um ator ganhar um Oscar. Ah pá, mas é que há Parece que excelentes são, filmes tipo, que são vou para fazer este isso. filme para este gajo, eu vou convidar este gajo porque vai ganhar um Mas Oscar. pronto, isso é outra Não conversa. Acho que é uma boa discussão que se está a ter e entretanto nós temos de ter outra também. Por isso, vamos então à reflexão. Vamos refletir. Já estamos a chegar à primavera, ou a primavera está a chegar a nós, como quiserem ver. Não está. Então, a chuva. Sim. Está Está em bem, calendário, mas não é? Tá. factualmente está. Mas as luzes de Natal são conversa agora. Porque agora, em março. Desculpa, estou a interromper Sim, todo o que- teu. que é que Podes está a começar passar? do início. Está a acabar o inverno. Não faz mal, não, eu acho Tá bom, sim, raw vai bom. eles ouvirem que às vezes isso. também erramos. Eu sou insuportável. Não deem trabalho de edição, vocês. Sim, exato, está ótimo assim. A Câmara de Lisboa, digo isto porquê? Porque é que se fala de luzes de Natal? Porque a Câmara de Lisboa foi alvo de buscas numa investigação relacionada com contratos das luzes de Natal por suspeitas de corrupção e favorecimento em concursos públicos. Há 4 detidos, incluindo um funcionário da autarquia, secretário-geral, não é? Está correto? Secretário-Geral. Vais tu dizer o nome do senhor, porque eu não consigo dizer este nome. E pessoas ligadas. Laplane Guimarães. E o primeiro O nome? primeiro nome. António? António. Augusto, não é? Augusto. Não, Alberto. 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 não me ponhas É Augustos. por A. Não ponhas Augustos Começou aqui. no A. O município diz estar a colaborar com as autoridades. Para além disto, o Tribunal Constitucional decidiu que membros do governo têm de entregar à entidade para a transparência listas de clientes, serviços prestados e contas bancárias das suas empresas, incluindo a dos seus cônjuges.
Cônjuges. Cônjuges. Cônjuges. É uma palavra ótima. Detesto É um essa trava-línguas. palavra. Esposos e esposas, que a minha mãe vai odiar ouvir isto. A decisão surge na sequência do caso Spinum Viva e do recurso chumbado envolvendo o primeiro-ministro Luís Montenegro. Sim, ainda estamos aqui, não temos falado, mas isto ainda acontece. 5 ministros já estão abrangidos e o acórdão reforça as regras de transparência e o escrutínio sobre potenciais conflitos de interesse do governo. Zé Pedro, começo por ti e com este tema, mas também podes falar da Câmara de Lisboa se quiseres. Vamos falar aqui um bocadinho de justiça, porque temos este escrutínio sobre o governo que aumenta a falta de vontade de pessoas capacitadas a se envolverem em cargos públicos, coisa que também já falámos. Mas temos tido dois lados da mesma moeda, ou seja, uma justiça lenta, no sentido em que temos um homem a ser julgado há anos e que nada avança por recursos e porque advogados vão desistindo, e ainda estamos nisso, de advogados a desistir, e por outro lado temos uma justiça muito em cima do governo e publicamente em cima. O que é que tu, ou seja, que lado da justiça é que preferes aqui? Não vou dizer meio termo, porque é isso que vais dizer. Eu prefiro meio termo. Não, estou a brincar. Repara, nós temos aqui um problema grave há muitos anos, que é de transparência. E quando eu digo transparência, não te digo, pois porque há poucas políticas de transparência. Não, culturalmente nós não sabemos bem o que é a transparência. Quando se ouve dizer que um primeiro-ministro ou que ministros têm que revelar listas de clientes que tiveram recentemente ou que podem ainda vir ou podem ainda ter, não diretamente, nós dizemos logo, o quê? Como assim? Por isso é que ninguém quer ir para a política, meu Deus, isto está tudo podre. Estamos a falar de coisas que, por exemplo, nos países nórdicos, que são sempre um bom exemplo nesta matéria, são perfeitamente normais. Quer dizer, ninguém sequer se queixa disto, isto é óbvio. E, portanto, aqui há a nossa cultura de transparência, aquilo que nós chamamos de transparência, é muito opaco. E, portanto, estamos nesta luta para uma coisa que para mim devia ser, depois as pessoas dizem, mas as empresas, depois os clientes não podem, a violação da sua coisa, porque eles podiam não querer saber de... Que conversa é esta? Quer dizer, os clientes, se houver uma relação comercial normal entre duas empresas, alguém não quer que se saiba alguma coisa, até costumam aparecer nos sites dos seus fornecedores os clientes, não é? Ligam e posso pôr o seu logotipo no meu site para dizer que é meu cliente? Pode, sim senhor, eles põem. Pronto, alguém tem vergonha, alguém tem medo. Quando não se quer mostrar, é que em princípio há uma razão de ser. É que se quer esconder e uma pessoa depois tem que ir ao segundo passo, que é esconder porquê? Já é uma relação comercial normal, não é? Quer dizer, tu vendes microfones, eu compro, tu vendeste-me, eu digo, olha, a Madalena vendeu microfones e eu comprei, tudo certo, e o público todo pode saber. Não é? Se tu não me podias vender microfones, eu comprei, isto aqui é que nós não queremos que ninguém saiba. Bom, portanto, esta luta do primeiro-ministro e estas desculpas que alguma parte enfim, da população da sociedade aceita, que é, não tem nada a dizer nada, então o que é isto? Isto é que é um problema cultural em que não se pensa a transparência como ela devia ser pensada. As pessoas não têm que escancarar a sua vida, mas eu não creio que seja por isso que a política não atrai pessoas. Já tivemos esta discussão aqui milhares de vezes. A minha grande defesa é relativamente a salários e a uma exploração que não tem nada a ver com estas coisas, porque quem tiver tudo, quem tiver a folha limpa, não tem qualquer problema em dizer, olha, neste momento sou primeiro-ministro, mas nos últimos 10 anos tiveste sociedade, tiveste clientes, fiz isto, fiz aquilo, mostra tudo. Porque em princípio é tudo quase público, mesmo em termos até de relações comerciais. E portanto, volto a dizer, o meu ponto é, quando não se quer mostrar, alguma razão haverá. E depois a sociedade aceitar isto, então há um problema cultural a nível da transparência. A Câmara de Lisboa, acho que é interessante que a Polícia Judiciária continue a trabalhar mesmo sem diretor nacional, não é? Porque este governo conseguiu ir buscar o diretor nacional e ainda não arranjou o outro. Pronto, assim, se eles não forem buscar, o Montenegro não tem que ser investigado. Não, pelos vistos, a PJ Ninguém dá ordem. está a funcionar. Ninguém lança a investigação. A PJ está a funcionar e, pelos vistos, com a mesma eficácia que lhe é característica. Ontem foi o que foi sobre a iluminação de Natal, mas também houve buscas nos Açores. Creio que contratos relacionados com o Ryanair, mas vocês sabem que não tem nada a ver. Que ontem havia um alerta de neve para São Miguel, coisa que nunca não acontecia desde que há memória. Porque está outra vez o temporal aí, mas este temporal agora, com o novo Ministro da Administração Interna, estamos tranquilos. Mas portanto, nós com a Justiça estamos... olha, quantas vezes é que eu disse neste podcast /programa ao longo destes anos todos que o nosso maior problema de é longe, a justiça. sim, incluindo os problemas financeiros que nós também temos, quiçá todas as semanas, é o maior problema. O caso de José Sócrates é gritante.
há vários erros, há o erro de ser um mega processo, há o erro de não estarmos preparados para estas manobras com as trocas dos advogados. Como é por demais evidente o efeito da paragem do julgamento para um advogado estudar o processo, devia ter efeitos suspensivos em termos de contagem de prazo de prescrição, isto é óbvio. Quer dizer, nós temos de dizer coisas tão estúpidas, meu Deus do céu, nós temos de defender o básico. Quer dizer, porque senão, se não tem este efeito suspensivo de contagem do prazo, é óbvio que um malandro, eu não estou a chamar malandro ao engenheiro José Sócrates, estou a dizer um malandro. Não, de longe de teórico, não, isso. claro que não, então presunção de inocência. Um malandro qualquer pode aproveitar isto. Portanto, a justiça não pode ser otária. Tem que dizer assim, se este senhor tem que ir estudar 5 meses um processo gigante, que foi de facto mal construído, devia ser vários processos. Claro, mas esta fixação com os megaprocessos. vai estudar, mas o prazo interrompe, suspende. Óbvio. Quer dizer, eu fico mesmo. E depois, o que é que vem dizer o engenheiro José Sócrates sobre a proposta do PSD deste efeito suspensivo da contagem do prazo? Assim se vê que isto era um processo político contra mim. Eu, sobre esses comentários de José Sócrates, já tenho uma coisa a dizer ao engenheiro José Sócrates. Com essas declarações se percebe que essa troca de advogados é treta. Porque se porventura ele tivesse mesmo um problema de advogados, para ele era indiferente, não é? Ou seja, a questão do prazo é o problema dele. Portanto, tentou apanhar o PSD, como quem diz que quiseram, foi porque ele tem aquela teoria de que este processo todo nasce para ele não ser Presidente da República. Exatamente, estás-te a rir porque só dá vontade de rir, é isso mesmo. Ele tem essa teoria e contém, não é? E continua. E portanto veio dizer, agora se prova que isto é mesmo um processo político. E eu digo, então as declarações provam que o que quer é prescrever isto tudo, não é? E portanto isso é uma manobra dilatória, isso também está previsto para cima dele, quer dizer, é simples. Maria Escaja, em relação ao caso das luzes de Natal, que conhecimentos tens tu, mais do que nós, para nos falar deste assunto? Nada mais do que vocês, desde que vocês tenham lido as notícias. O que eu acho é que estes permanentes casos e casos de corrupção autárquica descredibilizam muito a política autárquica. Dão a ideia, fazem crescer a extrema-direita, porque dão a ideia de que os dinheiros públicos são permanentemente usados de forma despótica e também para proveito próprio. Eu fico sempre muito chateada quando há casos que dão que alimentam e que validam estas narrativas de que são todos uns corruptos. Fico mesmo irritada porque não são todos uns corruptos. Aliás, não somos todos uns corruptos, que eu sou autarca. E é muito frustrante ver que há pessoas que estão tão confortáveis e têm tão pouco respeito pelo erário público e pelo dinheiro dos contribuintes que se comportam desta forma. Por outro lado, e sendo certo que o Alberto Laplane Guimarães está na Câmara de Lisboa há muitos anos, há quase tantos como eu existo, ele está lá, quando ele entrou para a Câmara de Lisboa eu tinha 2 anos, portanto eu sou nova, mas já não sou assim tão nova, e efetivamente está lá há muito tempo e foi ascendendo como acontece, não é? Uma pessoa que vai trabalhando numa empresa e vai sendo promovida pelo seu trabalho. Mas eu acho que claramente esta eternização fez com que pode ter feito, isto é alegadamente, não é? Porque convém dizer, foi detido, não foi preso. Foi detido por suspeitas, não foi acusado. Eu acho que estes cargos muito eternizados e muito pouco escrutinados, não é? Porque a pessoa vai subindo, está lá, já lá está lá há muitos anos e ninguém pensa... as pessoas não têm a mesma tendência para escrutinar uma pessoa que já está lá há muitos anos e que já estava quando se entrou. Vou ter que te interromper só para aproveitar essa parte que estás a dizer que é muito importante, porque estas coisas acabam depois por acontecer por denúncias de outros concorrentes. E isto é sempre muito difícil. Penso que foi este o caso, tenho quase a certeza. Denúncias relativamente aos concursos. E o que tu estás a dizer é muito bem dito e tem aqui um problema que é, noutros casos, maior parte... O que eu estou a dizer é muito bem dito. Não, eu sei que não, isto era uma redundância.
Noutros casos, o que é que acontece? Há raramente queixas porque os fornecedores querem, ninguém se quer meter com o adjudicante. Claro. Portanto, eu não vou fazer queixa deste concurso porque senão nunca mais me chamam. Agora eu pergunto, e tu estás na Câmara de Lisboa? Assembleia Municipal, mas sim. Pronto, sim, dentro dos órgãos autárquicos de Lisboa. Para não terem que ser os outros fornecedores, os outros contratantes, essas coisas todas a fazer queixas. Dentro de uma organização tão grande, esses contratos e estes concursos não devem ser escrutinados com mais frequência? E o objeto de queixa ao Ministério Público, quando há suspeita, porque ganha sempre Mas tu tens pessoas para fazer isso. Nós temos recursos humanos para fazer isso. O engenheiro Carlos Moedas prometeu Eu no acho que início do numa seu primeiro Câmara- mandato uma coisa anticorrupção. O primeiro engenheiro Carlos Moedas promete muita coisa. Essa cena anticorrupção e as denúncias e o portal da transparência foi um engodo desde o início. Foi uma forma de fingir transparência que nunca aconteceu. Aliás, vê-se pelo que fizeram agora com o Teatro do Bairro Alto e com o Museu do Aljube. Quer dizer, as pessoas que lá estavam, quer se goste, quer não, isso é indiferente para o caso, as pessoas que lá estavam, as pessoas que foram nomeadas. A questão é o processo. Estas duas pessoas foram escolhidas por concurso, não é? Apresentam o seu projeto artístico ou criativo ou whatever para os cargos a que concorrem e são escolhidos num processo com um júri. Essas duas pessoas não foram reconduzidas. E o que Carlos Moedas faz é nomeações. Quer dizer, a ideia de que Moedas é transparente e é muito transparente e muito anticorrupção e está sempre na vanguarda é uma total mentira. Carlos Moedas é um déspota. E sobre este caso, apesar, como eu estava a dizer, e mas desviei-me aqui, no caso do Lapelane Guimarães, que está na Câmara de Lisboa há 30 anos, certo que está lá há muitos anos, certo que se calhar muitos executivos deviam ter tido mais atenção, não tiveram, mas neste caso o Carlos Moedas vai no seu 5º ano de mandato, tem responsabilidades também, e calhou ser este executivo ser este executivo a quem calhou é a Operação Lumen, que by the way, nome 6 em 10, não é o mais inspirado. Mas não é mau. Não é mau, 7 em 10. Vamos qualificas com quanto? É que vocês ideias, ok. Portanto, foi este executivo e o segundo executivo de Carlos Moedas, o segundo mandato de Carlos Moedas, que calhou as consequências desta operação e tem que prestar justificações e tem que explicar aos lisboetas o que é que aconteceu para que alguém que está na Câmara de Lisboa com cargos tão importantes há tanto tempo tenha sido apanhado num esquema de corrupção destas alegadamente. E não foi só lá pelo Guimarães. Carla Salsinha da UACS também foi apanhada. Houve 2 pessoas presas. Salsinha. Com suspeitas. Ontem houve 2 pessoas detidas. Até houve 4. Mas depois em Lisboa, não foram todas em Lisboa. Não. Mas Acho que é um da empresa e um funcionário público. Um funcionário público, não sei se eu queria dizer-vos, eu tenho aqui o organigrama da Câmara Municipal de Lisboa e eu queria dizer-vos que o secretário-geral, o Dr. Alberto Lapelane Guimarães, tinha o Departamento de Relação com o Município e Participação, Divisão de Atendimento, Divisão de Gestão Documental, Divisão de Participação, órgãos de apoio aos serviços do município, Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal, Divisão de Apoio à Câmara Municipal, Departamento Jurídico, Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico, Divisão de Contraordenações e Divisão de Execuções Fiscais. Estamos a falar de uma pessoa que devia ter o seu cargo, uma pessoa que acumula tanta responsabilidade numa Câmara Municipal, da maior Câmara Municipal do país. Há a obrigação das próprias estruturas de fiscalizarem isto e de escrutinarem isto de forma a que não aconteça o que aconteceu ontem. Só não sei se concordo que é o único problema desta autarquia, não é? Portanto, uma pessoa que está, e temos que reforçar sempre que temos que presumir a inocência, e neste momento é suspeito. A questão é, para mim, são todas as autarquias que o tiveram lá, não posso dizer que é só esta. Não, claro que não, eu falo desta com mais proximidade, mesmo o engenheiro, efetivamente sou eleito em Lisboa, não é? Portanto, mesmo o engenheiro Moedas agora diz, pessoas. o engenheiro Moedas sobre a Rita Rato e sobre o diretor do teatro, que agora não me recordo, do Bairro Alto, não me recordo o nome dele, diz que, então, mas isto tem que se refrescar e renovar. Bom, então, e a Secretaria-Geral da Câmara não devia ser tido... E repara, eu não sou nada a favor de eternizações nos cargos. E no caso do Teatro do Bairro Alto e do Museu do Aljube, eu não vejo... Ou seja, o meu problema não é com haver uma mudança, nem com, lá está, as pessoas que foram escolhidas, cujas competências, longe de mim questionar, até porque sei mais ou menos quais são, o processo não foi assim tão
expresso quanto isso. Mas o que me incomoda é a forma como as coisas são feitas. Sim, uma pessoa, imagina uma pessoa as que foi- nomeações, uma pessoa que foi é escolhida por cruz o clube dos amigos, é a forma de poder. Ou seja, eu não acho que o Presidente da Câmara deva poder escolher quem é que põe nos lugares, tipo, há concursos públicos por alguma razão. E efetivamente, se calhar os órgãos da Câmara também precisavam de ser renovados e de não haver pessoas. Quer dizer, e daí não é? Porque é uma evolução na carreira. Tipo, há pessoas que também trabalham 30... No privado nós não questionamos. Ou seja, há aqui uma dualidade e eu não estou a dizer bem qual é a minha opinião porque teria que pensar mais aprofundadamente sobre isto. Mas quando é no privado nós não questionamos uma pessoa que está na mesma empresa há 30 anos. Eu confesso que aí tenho algumas dúvidas, ou seja, se isso tem que ser condições. A questão é... Mesmo para diretores de museus, essa questão de ter que ser concurso, ou seja, se eu for Não estava a falar dos museus, estava a falar mais... mesmo do teatro. Porque o cargo de direção já é o cargo de topo. Eu estou a falar, por exemplo, num caso como o do Alberto Laplano de Guimarães, de começares a trabalhar e de ir subindo certo. hierarquicamente numa estrutura. Ou seja, nós não questionamos isso quando é um privado, mas se calhar um público tem... A minha questão também não é ele estar lá há 30 anos, é a possibilidade de ter corrompido durante... Sim, não, eu até estava a referir... Teremos que esperar para ver o que é que... Até me estava a referir ao facto de estás a dizer que, que aí vem. que os anteriores do museu e do teatro tinham sido escolhidos por concurso e agora não serão por concurso. Eu acho que isso aí também não é... Ou seja, tem que se perceber quem é que vai ser escolhido, porque se vem de lá um J qualquer que apoiou não sei o quê, que fez não sei o que mais, está arrumado o assunto. Agora, se tu tiveres uma pessoa ideal para um teatro e se a nomeares, porque isso pode ser feito, temos que simular aqui um concurso, porque vamos lá ver uma coisa, os concursos... é um bocado para inglês ver. Podem ser feitos. Da Rita Rato, por exemplo, podem ser muito feitos. A Rita Rato foi altamente contestada quando foi para o Museu. Pronto, mas se calhar a Rita Rato tinha tantas qualidades para ser diretora do museu que até podia ter sido nomeada diretamente sem concurso. Eu só quero dizer que neste caso específico da escolha de pessoas para certos cargos, a ideia do concurso não tem. Mas o concurso parte do princípio que tu apresentas o teu projeto para aquele... Ou seja, não é só as tuas competências, é o teu projeto. Tu, quando te candidatas à direção nestes... Vamos dar estes dois exemplos, o Museu do Aljube e o Teatro do Bairro Alto, tu tens que apresentar o teu projeto para aquele órgão. Certo. E isso é uma parte muito importante do concurso, porque quando tu nomeias alguém, quem está de fora, e provavelmente quem nomeia, não sabe qual é o projeto daquela pessoa para aquela instituição, pelo menos quem está de fora não sabe. Num concurso há um júri que avalia os projetos Com dados subjetivos, lá está, dados subjetivos. Oh Zé, a vida é subjetiva, bem, mas eu prefiro um processo de um concurso público do que uma nomeação. Dentro das possibilidades, o concurso público é mais transparente. Acho eu. Não sei, acho, na escolha de pessoas para estas nomeações, é como te digo, acho que temos que ver a escolha, não sei se já a escolha ou não de Carlos Moedas ou da Câmara, claro que nós suspeitamos que isto seja para distribuir cargos políticos porque já sabemos o que é que a casa gasta e em todos os casos é quase assim, aparece alguém do partido, aparece alguém da Jota, já sabemos. No caso, um dos cargos foi para uma pessoa mais próxima da direita e outra para uma pessoa do PS, portanto... E estás a falar já dos novos? Estou. Agora, o meu único ponto é, eu não sei se estivesse no lugar de quem faz a nomeação. Peço imensa desculpa a quem está a ver o vídeo deste podcast. Mas babaste. Estava a beber água e a idade começa a fazer as suas. Começa a deixar as suas marcas. Mas o ponto é este. Eu bem disse que já não era assim tão nova. Numa nomeação para certos cargos, como é o diretor do museu ou o diretor de um teatro, não sei até que ponto é que essa história dos concursos, dizer agora apresentem os vossos planos e então vamos escolher aqui o melhor. Não, acho que se alguém muito bem, imagina que vais buscar o maior supra-sumo da barbatana. Olha, Rita Rato ficou com com um currículo gigante, porque eu só vejo elogios, certo? Certo. Pronto, tem neste momento um currículo já completamente certificado. Se alguém a nomeasse agora para outro museu, porque diz, bem, a senhora acabou de estar aqui à frente do museu durante imenso tempo com este reconhecimento todo, eu quero ali, e ela aceita, eu vou ter que dizer assim, não me vais convencer concurso... só porque é uma nomeação de uma pessoa de esquerda. Não é por ser de esquerda, podia ser diretor de esquerda, estou a dizer uma pessoa que tem créditos no trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que tem que haver concurso, porque eu acho que os órgãos não existem só por si, tem que ter um projeto, tem que ter um projeto artístico, tem que ter um projeto de direção. Os orçamentos participativos, essa coisa não é nada como os orçamentos participativos. Apresentem propostas, vamos ver qual é que é melhor. Acho que se tu tens um ganda craque e podes nomeá-lo e ele aceitou, siga a Marinha, és diretor e coisa. Pode ser um ganda craque e pode ter um projeto
fraquíssimo para aquele órgão, Zé. Tu, quer dizer, Sim, mas isso é como tudo. Concurso também pode. Até tudo porque isto quem é se como tudo sujeitar na a concurso, vida. em princípio, também são Acabei de dizer a desqualificados. frase Frase mais mais dita banal. hoje é como tudo. Olha, agora vou aqui concorrer. É o que é. É o que é, eu também estava a pensar. Olha, é o que é. Desculpa. Em princípio, Mas temos que. Vais acabar? Não, segue. Temos que seguir para um assunto bastante polémico que está a assolar a comunicação social. O Colégio Salesianos de Manique admite diferenças nas refeições entre alunos pagantes e alunos com apoios sociais, mas responsabiliza o Ministério da Educação por essa distinção. A direção explicou que a lei impõe regras específicas para refeições subsidiadas, com limites de custo, e que a tentativa de oferecer igualdade de escolha na cantina levou a penalizações, incluindo coimas e devolução de verbas. Pais denunciam a menor qualidade e variedade para alunos de contrato de associação, levantando preocupações de desigualdade e estigmatização. A escola garante, ainda assim, que não há diferenças no acesso a atividades educativas e que cumpre todas as normas legais e de segurança alimentar. Escaja, é clássico mandar a responsabilidade para o Ministério, mas será que é mesmo o Ministério que tem culpa aqui? É uma excelente questão. Eu não sei quem é que tem culpa, sei que isto não devia estar a acontecer. Certo. Parece-me uma forma muito agressiva de discriminação. Distinguir o que os alunos comem de acordo com o que pagam. Até porque é visível. Eu pago mais e eu vou almoçar contigo. Eu pago mais e tenho um almoço melhor do que tu que não pagas a mesma mensalidade que eu. E eu vejo que tu comes uma refeição pior e tu vês que eu como uma refeição melhor. Nós trabalhamos tanto primeiro para melhorar a qualidade da escola pública e as refeições da escola pública. Especialmente em Lisboa, lá estão mais por dentro. Esta é privada. Exatamente. Com Pois contrato de associação. é um contrato de associação. Nós trabalhamos tanto para melhorar as qualidades do ensino, a qualidade do ensino e para quebrar as barreiras à partida para os alunos mais em condições mais difíceis e para tentar dissipar as diferenças sociais e que não sejam tão notáveis e que não sejam estigmatizadoras. Nós temos Para que não sejam estigmatizantes, que ver um caso destes em 2026 de um colégio católico, da Igreja Católica que tanto apregoa dar aos pobres e dar a quem não pode, e aqueles valores democratas cristãos, valores nos quais eu fui criada. Portanto, a Madalena está-se a rir, mas eu fui criada nisto. Eu estou-me a rir porque tu metes-te na boca do lobo. Eu nunca. Eu, a Igreja Católica, estou avançada para falar. Passou lá muito tempo. É muito impressionante ver em 2026 um colégio católico a perpetuar e a estigmatizar crianças desta forma. É muito violento. Acho que deve ser uma coisa muito violenta. E olha, a respeito das agressões que estávamos a falar há bocado, é um tipo de agressão. é um tipo de agressão, claro que é um tipo de agressão. É um tipo de estigmatização. Pá, e a minha pergunta é: porquê? Tipo, a sério que um colégio privado católico tem necessidade de poupar 2 euros no almoço de algumas crianças? Esta notícia é horrível, é mesmo horrível, porque são crianças que estão a ser diferenciadas umas das outras à partida através de comida, que é uma necessidade básica. E que muitas vezes a escola suprime essa falta em casa. E aproveitarem-se disso e usarem isso. Eu sei que não se estão a aproveitar necessariamente para estigmatizar crianças, mas ninguém pensou. Tipo, ninguém naquela comunidade escolar e educativa pensou, tipo, olha, eu acho que se calhar não é grande ideia nós estarmos a dar comidas diferentes aos ricos e aos pobres. Sim, de repente. Tipo, isto não passou pela cabeça de ninguém, de todas as pessoas envolvidas neste processo. Ninguém pensou, tipo, bora não separar, dividir as crianças por quem come melhor, quem pode pagar mais. Pá, já lhes basta a vida adulta para isso, não precisam de passar por isso também enquanto estão a crescer. Acho... Não, e essas diferenças já podem ser visíveis, as crianças trazendo a comida de casa ou não. Sim. Trazendo até, aí já, pronto, é uma coisa já pouco controlável pela escola. Agora a própria escola colocar as diferenças em exibição
por iniciativa própria. É visível. É uma Sim. forma, tipo, não. E sendo, no caso, o almoço, que é uma coisa que as pessoas fazem à partida todos os dias, especialmente na escola, comem todos os dias, almoçam todos os dias, é uma repetição diária de uma estigmatização. Eu acho mesmo violento. Zé Pedro, o que é que tu achas desta distinção feita entre alunos? Não estou muito de acordo convosco. Tu achas que as crianças devem comer de forma... É arroz com atum. Acho que as crianças devem ser expostas a brincar. Mas não estou muito de acordo convosco. Vou-vos explicar porquê. Ok. A grande questão aqui não era os alunos que pagam mensalidade naquele colégio estarem a comer muito bem em frente aos outros que comem muito mal. O grande problema aqui é quem está na escola pública comer efetivamente muito mal. Isto mexe no governo, mexe também nas autarquias. O caso de Lisboa, temos o vereador do PCP há muitos anos a fazer queixas disto. Nós até já tivemos uma interação os dois do Twitter sobre estas questões, porque eu aí consigo compreender a defesa que faz a CDU. E isto é tão importante que o Zé Pedro se lembra da primeira e única vez na vida que ele e João Ferreira concordam sobre um tema. Não foi, estás enganado. Não, houve outro. Não foi a primeira vez. Mas vamos lá ver uma coisa. Para mim é evidente que aqui a minha primeira leitura foi essa. Foi, que escândalo, então o colégio faz isto. Mas nós depois temos que estudar um bocadinho o assunto. O colégio disse que há uns meses ou anos, ou seja o que for, colocou a hipótese de as crianças que estavam nos contratos de associação pagarem para terem a mesma refeição. E o que é que fez o Ministério? Proibiu e obrigou a devolver o que tinham recebido das famílias. Portanto, vamos lá ver. O Ministério proibiu que pudesse existir esse encontro. Ainda assim, como nem todos poderiam pagar, a situação de desigualdade mantinha-se. Verdade. Mas se nós aceitarmos que aquele colégio tinha que pagar àquelas crianças do contrato de associação as refeições luxuosas, os banquetes, numa escola de 5 km ao lado ou 10, as crianças que estão no público estão também a comer mal. Portanto, a situação de desigualdade mantinha-se. E mantinha-se entre alunos do ensino público. Uns no colégio Manique, Salesianos Manique, a comer do bom e do melhor, mas pagando o que paga ao Estado. Sim, e outros, as refeições nas escolas são sempre uma delícia. E outras crianças do ensino público a comer mal. Claro, mas E uma pessoa dizia assim, olha, que pena não estar em Manique. Como estou em Abexarda, tem que comer esta porcaria desta alface. Mas nós estamos a falar da diferença visual. Mas a diferença visual, o problema, claro. mas a diferença pessoal, eu não vou culpar o colégio, vou culpar o Estado, o Governo e o país. Porquê? Porque as crianças comem uma merda. Então, e se os ministros, deixa-me só dizer isto, se os ministros todos, não pode ser só o da educação, comecem o que comem as crianças, isto, quem está a ouvir até se avôs e ouviu a minha crónica, vou repetir a mesma cena, mas pronto, não interessa. Tem que fazer render o peixe. Não? Claro. Mas eu acho que a teoria é boa. Se o Governo tivesse um mês a comer o que comem os putos na escola, os putos da escola pública, no dia a seguir era lombo, carabineiro, coquetel de gambas. Portanto, o meu problema é este. Eu não posso ter assim, estas escolas privadas. O quê? O problema está no público. Os da escola privada comem mas bem. deixa-me questionar então. Ninguém está a dizer na escola, eu comecei por dizer que muito se luta sobre isso. Na escola pública não pode ser este regime muita rígido que é €1,40. Olha, muita diferença fez a variação do Bloco de Esquerda, digo-te já, sobre esse assunto. Pagas €1,46, pagas €1,46, o Estado depois subsidia com €1 e não sei o quê, portanto a refeição fica para aí por 2 paus. O que nós sabemos que é completamente incomportável nos dias de hoje, e nem vamos, que por acaso vamos à guerra do Irão, mas não é neste caso. Não sei. Com o Irão e com o Estreito de Hormuz, quer dizer, uma refeição para uma criança ser abaixo de €2 por dia, nós já sabemos a única coisa que pode ser servida, não é? E daí aquela questão que há pouco referia com o João Ferreira, que eu não escolheria nunca jamais em tempo algum a questão de refeitórios próprios. Eu sei que isto é uma medida completamente de esquerda, mas eu estou-me nas tintas, porque há umas de direita que são ótimas, há outras de esquerda que são ótimas. Agora aqui a questão é, eu tenho que me atirar ao Estado e eu tenho que dizer assim, é isto que vocês andam a dar às crianças que andam no público. E nós agora vimos isso, porque elas comparadas com as crianças ricas, em que os pais pagam 600 ou 700 euros para andar numa escola, a diferença é absurda. Mas não é só nessa escola, é no país. E isto não é aceitável. Sim, mas deixa-me questionar. Imagina que eras diretor dos Salesianos. De haver uma segregação dentro do próprio colégio. Mas eles tentaram corrigir isso. E foi lá o governo e disse, não podes e devolve o dinheiro. Eles tentaram corrigir isso de alguma forma. Okay. Chegou lá, o governo disse, tu não podes. E eu já te disse, ainda que não houvesse isso, essa segregação era feita não no próprio colégio, mas numa distância. Sim, mas não é diária, Zé Pedro, mas não é diária e visualmente diária
diária todos os dias, não é? Então vamos aqui neste colégio aqui, olha, mas não contem a ninguém que vocês comem lombo. Vocês aqui neste colégio comem, mas não contem a ninguém. Isto não pode ser assim. Não estou a dizer que foi. Não estou a dizer que foi o que tu disseste. Estou a dizer, a segregação aqui é evidente. Pronto, mas nunca seria ultrapassada. Quer dizer, como há problemas noutros, então mantém uma divisão. As crianças ricas comem melhor e as crianças ricas comem pior. Ora bem, porquê? Porque a correção é na desigualdade geral e total. Crianças, meu. A desigualdade não é em 700 crianças em Manique. A desigualdade é geral, mas a desigualdade é no país, é Pedro. Mas isso não quer dizer. Mas isso não quer dizer que não exista também aqui. Neste caso. Vamos lá ver uma coisa. O teu ponto é apenas. O meu ponto é melhorar a vida das pessoas todas e é para isso que eu luto. Então não culpe os colégios salesianos que não tem culpa aqui nenhuma. O que tem culpa é o Estado ter um valor ridículo por aluno por dia. A Igreja Católica não tem dinheiro para nivelar as refeições, mas estamos a brincar. Man, uma instituição riquíssima, multimilionária, não pode pôr. O problema não é o valor. O governo, certo? Ou o governo disse que eles não ajuda nenhuma. Não, mas eles avisaram para a situação, não era isso que estavas a dizer. Não, o que eles fizeram, tanto quanto ali nas notícias, foi eles permitiram que os alunos que estivessem ao abrigo de contrato de associação pudessem também pagar as refeições, como os outros lá pagam. Está. Portanto, eles que dessem a refeição. Exato, eles que dessem então o que é que não davam aos outros também? Vocês estamos sempre aqui à volta de uma situação de injustiça. Porque quando o ponto está... porque tu tens que suprir as diferenças. Claro. Vamos combater as desigualdades, mas só em Manique. Não, sim, então pronto. foi isso que eu disse. Não, foi o que eu disse. Por mim, eu na minha vida, o meu objetivo de vida é que os salesianos de Manique. Não foi o que tu disseste, foi o que eu disse, porque é a leitura dessa conversa. Nós só temos um problema aqui. Não é a leitura desta conversa. Então pronto. Em momento algum, isso é a leitura desta conversa. Esta questão do colégio de Manique, e atenção uma coisa, não tem nada a ver com o colégio de Manique, nem sabia que o colégio de Manique existia. E esta questão do colégio de Manique, disse ontem o ministro, que não deve ser caso único. Portanto, o que eu estou a dizer, que é a minha opinião, é que só o facto de eu não vou fazer isto aqui num tom demagógico, que ai meu Deus, o Ruben e o Martim, os dois a comer, e o Martim a comer lombo e o outro a comer vazia, não é isso que está em causa. Ou seja, porque isso é chocante, e eu não sei que as pessoas vão dizer, a Igreja Católica aceitou ver isso. O meu ponto não é esse, nós temos que passar isso, temos é que dizer que o que o Ministério paga por refeição, por aluno, por dia, é ridículo. E as crianças comem uma merda que não tem outro nome. Mas o que tu estás a dizer não anula o que a Escaja está a dizer. Este caso, não, porque se a Igreja Católica chegasse lá e dissesse, ai pronto, estes 700... Porque atenção a uma coisa, nós estamos a falar de alunos pobres, mas isto não é necessariamente alunos pobres. Que eu saiba, quem está no ensino público não são só famílias pobres. Há casos de aliás, há o escalão A, desculpa, há o escalão A. Mas sabes que há o escalão A. Portanto, esta leitura que se está a fazer, que os alunos de contrato de associação são pobres, isto é errado. Dentro desses alunos há quem esteja no escalão A. E esses sim têm dificuldades económicas. Portanto, isto é mais difícil do que se pensa. E, portanto, não vou entrar nesta demagogia a Igreja Católica devia pagar aos meninos para todos os temas são mais assuntos do que se pensam. São mais difíceis do que se pensam. A lógica é melhor não falarmos sobre nada. Não é a Igreja Católica que deve pagar, a não ser que... O que deve ser é o Ministério da Educação do Governo da República Portuguesa assegurar-se que todos os alunos na escola pública têm refeições dignas. Mas o tema é sobre um colégio privado, Zé Pedro. O tema que nós escolhemos e que nós decidimos e que nós concordámos foi o tema dos salesianos de Manique. Tipo, isto é um que nós não estamos a falar da escola pública, podemos falar da escola pública, mas o tema em que todos acordámos, nós os três e o Johnny que não pôde vir, foi os salesianos de Manique. Não, eu não vou discutir. Reparem, então para isso temos de discutir quantos colégios é que há em contrato de associação neste país. 1000, portanto temos de discutir todos. O ponto é este. O ponto é que, neste caso deste colégio, segundo eu li, eles tentaram corrigir a tal segregação e a tal separação incrível que há entre ricos e pobres. Tentaram pondo os alunos a pagar. O Ministério, mas pagam todos. O Ministério chegou lá e disse, impossível, devolve o que tu recebeste. Por amor de Deus, quer dizer, eu neste aspecto, culpar o colégio... É, sim, de facto, um colégio... E eu volto a dizer, Maria Escaja, tu se resolvesse o problema ali... Eu volto a dizer, tu se resolvesse o problema nos salesianos de Manique, tu andas 5 km e tens uma escola pública onde os mesmos alunos... É melhor nivelar tudo por baixo. Não, nivelar tudo por cima, é o que eu estou a dizer. Então, pronto. Podes começar dentro dos próprios salesianos a nivelar por cima, não? Não, porque não são os salesianos que têm que resolver isto. É o governo, são os ministérios. Os salesianos têm que resolver um problema que eles próprios têm, ou não? Por amor de Deus...
aquilo que nós sabemos que gastam, porque estamos a falar estas refeições. Quer dizer, está sempre tudo, malta sempre, e o Estado mete-se em tudo, não queremos o Estado nos privados. E agora é o Estado que tem que resolver o problema dos salesianos de Manique do colégio privado. Mas, Estamos malucos. o problema dos salesianos não é dos salesianos, aquilo é um contrato de associação, aquilo é como se fosse uma escola pública. Os contratos de associação são, nesta zona não há escola pública, portanto vocês ficam com os nossos alunos. Isto não tem nada a ver com os salesianos. Parece que tu às vezes não desculpa. Eu digo palavras e tu ouves outras. Não, isto não é uma discussão sobre os salesianos, isto é uma discussão sobre os contratos de associação, em que o Estado, quando não tem escolas públicas numa determinada zona, faz um contrato com colégios, com escolas privadas. Certo, mas e tu concordas que os alunos que pagam mais comam melhor do que os que pagam menos? Não, eu não concordo. Mas não concordo para todas as escolas, não é só onde há... Como é óbvio. Mas tu queres que eu te fale sobre o trabalho que o meu partido, por exemplo, e o partido em que eu me incluo, a variação na qual eu não trabalho necessariamente, mas para a qual eu dou trabalho, o esforço que temos feito sobre isso. Ainda não tivemos um debate sobre escolas por causa dessas coisas. Estamos sempre em cima disto, mas tu estás a brincar comigo, estás a falar comigo sobre isto assim? Como se eu não quisesse saber da alimentação escolar. Porra, metade do meu tempo é gasto em assuntos então não digas que a Igreja Católica quer riquíssimo é que tem que pagar. Agora, o que eu estou a dizer é, neste caso específico, estamos a falar de um colégio católico dos salesianos de Manique que estava a discriminar alunos. Não estava a discriminar, foi o Ministério. É que tu insistes. Foi o Ministério que disse que eles não podiam cobrar aos alunos com contrato de associação o dinheiro extra. O Ministério não impediu o colégio de pôr essa diferença, ou impediu. Foi lá dizer e disse, não senhor, nós queremos que os alunos que pagam menos comam pior. Então se vocês quiserem pagar com o dinheiro, com o lucro que vocês têm, o dinheiro das vossas mensalidades, o dinheiro dos apoios da própria Igreja Católica, e os salesianos têm apoio da Igreja Católica, portanto, se vocês quiserem pagar com o vosso dinheiro para nivelar e para os alunos todos comerem melhor como devia ser em todo lado, nós dizemos que não, têm que comer mal. Foi isto que aconteceu. Não, repara uma coisa, já nem estou a conseguir perceber a tua linha de raciocínio. Como eu te expliquei naquele conselho, como tu sabes, há o contrato de associação nesta escola em específico em Manique. Se fores à Abexarda, se fores a não sei onde, o que acontece é que os colégios estão com as refeições que estes alunos, no contrato com o Estado, têm naquela escola. Portanto, a situação de desigualdade e este princípio da igualdade está previsto na Constituição que nós referimos tantas vezes, leva-me a dizer que o problema é do Ministério da Educação, que tem que se assegurar que as refeições... Tens-me deixar dizer. Disseste que não estás a perceber o meu raciocínio. Não, tens-me deixar dizer. O que eu estou a defender é que o Ministério da Educação, o Governo da República, tem que se assegurar que todos os alunos em ensino público neste país têm refeições dignas, que não é uma coisa que aconteça. Portanto, naquele conselho, há a escola em Manique, há a escola na Abexorda, há a escola em Alcabidez, há a escola no Estoril, há a escola em Cascais, há várias escolas públicas. Portanto, os que estão na pública, 100% pública, comem mal. E os que estão nos salesianos de Manique, em contrato de associação, passavam a comer bem. Isto é uma situação que isto não é uma solução. É o que eu estou a dizer. E a solução é o governo pagar valores dignos por refeições, e que tem que ser. Porque repara uma coisa, a refeição numa escola deve ser também uma aula, deve ser educação. A alimentação terrível que as crianças fazem, para além do que comem às portas das escolas, não é? Aquelas porcarias todas com corantes e conservantes. A escola, o refeitório tem que ser também, o Estado tem que investir. Porque o que investir na alimentação é o que vai pagar menos lá à frente em SNS. Mas deixa-me só dizer... Portanto, essa coisa de que, não, eu só estou a pensar ali, e era muito mau ver um menino pobre a comer e um menino... Não é solução. Não é solução. Eu acordo e só penso nas desigualdades. Não, mas o tema específico é salesiano de Manique. Obviamente que eu percebo que tu queres falar do país todo. Mas para nós, no podcast. Não decidimos. Mas deixa-me só dizer isto. Então pronto, se o tema é só salesianos de Manique, eu não acho que o problema nos salesianos de Manique seja a escola salesianos de Manique. Não, ok. Mas o Ministro da Educação ontem admitiu repensar a coexistência de... Estou a ler no Jornal Sol. Repensar a coexistência de ensino público financiado e oferta privada no mesmo colégio, após o caso nos salesianos de Manique, onde os alunos têm acessos diferentes à cantina. O governante considera que a coexistência de contratos de associação e ensino privado na mesma escola pode expor desigualdades sociais. E pergunto, é essa a maneira de resolver? É deixar de ter estes contratos de associação e ter pessoas que pagam sem os contratos de associação? É deixarem de coexistir? Achas que é a solução? Portanto, a comida fica igual, eles é que deixam de estar uns juntos. Eu disse que a comida fica igual. Eu estou aqui há cerca de 5 minutos a dizer. O governo tem que se assegurar que as refeições são dignas. Esta solução que o ministro apresentou, que é, fica tudo igual, mas em vez de fica tudo igual em termos de comida, ou seja, uns continuam a comer aquilo e outros... Bom, mas isso será sempre assim, não é? Mas separam-se, ou seja, deixam de dar um para o outro. Repara uma coisa,
se eu me assegurar que as refeições dos alunos que estão em escola pública são refeições dignas, com valores justos e, portanto, que comem bem, eu sei muito bem que quem estiver inscrito no Colégio St. Julian's tem muito mais condições, mas isso é a economia, é o país, é a sociedade, é o capitalismo, eu não vou criticar isso. Portanto, se tu podes mandar as tuas crianças para um colégio na Suíça. Eu não estou a dizer que o Ministério da Educação tem que dar as mesmas condições. Portanto, o que o Ministro está a dizer para mim é uma coisa que faz sentido. Se bem que ele não está a dizer outra coisa, que é nós temos que rever, que era o que ele devia ter dito, nós temos que rever, é que esta desigualdade não existe em circunstância alguma. Portanto, quem está em colégios privados tem uma opção de refeições boas, razoáveis, aceitáveis, e quem está na escola pública também tem que ter. Quem está no escalão A não paga, quem não está, paga. Mas se calhar não paga 1,46€, paga se calhar 2,20€. Porque se pode pagar um bocadinho mais. Porque quem não pode está no escalão A e paga 0. Portanto, o que o Ministro devia ter dito, não, isso está bem dito, mas a seguir tem que dizer, vou reformular isto tudo e as refeições nas escolas todas, isto mistura governo com autarquias. Atenção, alguém pode estar a ouvir e pode dizer que não sabe que na autarquia isto mistura tudo. Mas o que nós temos que nos assegurar, governo, autarquias, é que as refeições são de qualidade. Quem não tem dinheiro para pagar, não paga. Quem tem dinheiro, como hoje acontece, paga. Isso é pouco. Mais que óbvio. Pronto. E aí tu vais aproximar as dos colégios privados com as dos colégios da escola pública. E é isto que tem que acontecer. Se há um colégio de meninos riquíssimos em que comem lagostins, parabéns à prima, há quem pode pagar. Mas não é isso. Mas, Kaja, o que é que achas desta declaração do Ministro? A convivência destes dois regimes no mesmo edifício põe a claro algo que já sabemos que existe, que vai de acordo com aquilo que o Zé Pedro disse. Oh, Madalena, como eu estava a dizer há bocado, eu tenho perfeita consciência da realidade das escolas. Eu trabalho com pessoas que muito lutaram e muito fizeram para melhorar a qualidade das refeições nas escolas. Pessoas do grupo municipal no qual eu me insiro, que há muito tempo que trabalham nisto e que há muito tempo que batalham por isto e que conseguiram acrescentar refeições, conseguiram que a qualidade da comida melhorasse, conseguiram que, lá está, que a comida fosse mais saudável, por exemplo. Também por uma questão de educação, mas porque efetivamente as crianças merecem comer comida saudável. Portanto, eu não me estou a admitir desta discussão. E por isso mesmo, e por eu achar que as crianças, especialmente as crianças em idade escolar, que à partida serão todas, por eu achar que as crianças merecem uma alimentação equilibrada e boa, é que eu acho que os salesianos de Manique têm o dever, sendo um colégio católico, mais que não seja pelos princípios católicos, têm o dever de não discriminar. Portanto, não... Vamos terminar a nossa reflexão assim. Não temos tempo de ir ao Irão. Não vamos ao Irão. Irão na próxima semana. Iremos. Tinha coisas para dizer. Eles irão na próxima semana. Iremos. Querias falar do Netanyahu, que tu achas que está morto? Não queria falar disso, queria falar sobre a necessidade de alargar o estreito. Que é o ataque foi o ataque dos Estados Unidos à escola. Sim. Mas o tipo de ataque, este assunto há de persistir, lá. sim. Vamos então mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Maria Escaja. Ora, temos um concerto do Porto, a Rita Rocha no Coliseu do Porto na sexta-feira. Uma coisa muito importante que eu guardei aqui e que agora estou a falar para dizer palavras para fazer tempo para abrir esta manifestação sobre um tema que por acaso eu queria ter sugerido e me esqueci, sobre alteração. Há uma tentativa de alteração, uma tentativa provavelmente vai passar de alteração à lei que permite a mudança de género, em que passa a ser necessário ter uma declaração médica para se poder mudar de género, o que à partida... Médica de quem? Penso que psicólogo. Okay. Não tenho a certeza, mas sim passa a ter que haver uma declaração médica, ou seja, estamos meio que a dizer que é uma patologia, e então vai haver uma manifestação amanhã, dia 19 de março, amanhã para quem ouvir hoje, não é? Para quem ouvir dia 19 de março, bora, corram, às 15h30 em frente à Assembleia da República, que é quando a lei será votada.
E pronto, e então há isso. E agora, eu esta semana dei numa de Marcelo Rebelo de Sousa e trouxe os livros para o Oh meu Deus! Olhei para eles e pensei, Qual é? vou É levar. esta, não é? Esta é a minha câmara. Então, por ordem de lançamentos, isto são 3 lançamentos a que eu fui nos últimos 4 dias. Diogo Faro lançou o livro Planeta Z, a voz de várias gerações no tempo Z. Foi uma bonita apresentação na Casa Capitão e este livro é especialmente dedicado à geração Z e, portanto, recomendo às pessoas que têm filhos. Seguidamente temos o livro de poemas que Francisco Guimarães lançou na segunda-feira. É o primeiro livro de poemas do Francisco e confesso que ainda só li alguns, mas gostei do que li. E por último, A Flor da Língua, de Gregório do Vivier, que está neste momento em Portugal. Por acaso esta foi a única apresentação a que eu fui na qual não consegui entrar, estava muito cheio e não tive de ficar lá fora. O Gregório está neste momento em Portugal. Está nos Açores agora? Não, isso foi na segunda-feira. Entretanto, ontem já estava em Lisboa. E hoje já tem espetáculo no Porto. Ele está a fazer o seu espetáculo no Céu da Língua, que eu não vou recomendar porque está esgotado tudo o que é em Portugal. Eu acho que é hoje no Porto, depois Europa. É fazermos pressão para que seja publicado em algum streaming. E depois há em Évora, duvido, acho que o espetáculo vive muito o público. Eu vou vê-lo a Évora para a semana, na próxima quarta vou sair daqui direta para Évora. Dizem que o espetáculo é muito bom, mas lá está, não vou recomendar. Mas recomendo estes 3 livros, 3 pessoas. Muito obrigada. De quem eu gosto muito. Zé Pedro. Duas pessoas que desapareceram, 2 escritores, sendo que um mais jornalista do que escritor barra jornalista, que eu adorava ler as crónicas, o Raul Del Pozo, um jornalista espanhol que desapareceu na semana passada, e não só os romances dele, mas também as crónicas, sobretudo escreveu até ao fim da vida praticamente todos os dias no El Mundo. Crónica de rádio também, mas sobretudo esta crónica no El Mundo, que era diária, ele que já tinha 80 e muitos, e portanto, mesmo lendo para trás, como é uma escrita literária, não é apenas, enfim, é um estilo de jornalismo literário, e depois na parte das colunas era opinião, é muito interessante. Depois Alfred Bryce Echenique, peruano, que também desapareceu na mesma semana, que é aquele escritor que tem uma escrita cómica sem ser o cómico, que para mim é a perfeição, não é? Que é ser em quase toda a obra muito cómico, mas não é necessariamente o comediante, é a sua forma de estar, e neste caso escolhi A Vida Exagerada de Martin Romagnha, mas toda a obra é do mesmo estilo, portanto fazia estas 2 recomendações. Dentro do contexto do nosso café, eu vou recomendar um filme que já saiu há algum tempo, que se chama The Menu. Não me lembro em que streaming é que está agora, devia ter visto isso. E basicamente retrata de uma forma um bocadinho fricalhada o mundo do fine dining e isto dos chefes. Qual é que te recomendaste? The Menu. Disney Plus. Há bocado quando estávamos a ter a conversa, inicialmente eu ia recomendar isso. Essa é muito boa, essa sátira é brutal. Eu sei que nem toda a gente gostou, mas acho uma sátira brutal. É maluquinho, mas tem o seu propósito. Mas está muito bem. Portanto, vão ver as melhores para o Johnny. Era isso que eu ia dizer. Esperemos contar. Vocês na semana passada também desejaram as melhores? Sim. Ok. Sim. Bem que sim. A Madalena desejou. E senão vou fazer aquela cena de ciúmes. É que o problema é que agora pode-se ver para trás, não é? Não, a Madalena desejou, tenho quase certeza. Obrigada por nos terem ouvido e visto. Até para a semana. E obrigada, TSF. Adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamos